Para abrirem suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e versículo 2. Na minha tradução, eu leio da seguinte maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O capítulo 1, irmãos, do livro de Gênesis é considerado por uma grande quantidade de teólogos como o mais importante capítulo de todo o livro. E a razão para isto é muito simples. Nele nós encontramos o relato da criação do mundo, que vem a ser o tema central do livro de Gênesis. Quando lemos o relato da criação do mundo, aqui no primeiro capítulo de Gênesis, nós percebemos que ele está ladeado ou blindado por dois sumários. E o primeiro sumário está logo aqui no início, e o segundo sumário no final do registro, no capítulo 2, versículos de 1 a 3. E no primeiro sumário a gente lê: no princípio criou Deus o que, irmãos? Os céus e a terra. Eu gosto desta declaração. É como que Deus assumindo a paternidade do universo, Deus assumindo a nossa paternidade, que é o nosso Pai. Algum tempo atrás, uma jovem debatia nos tribunais para que Edson Arantes reconhecesse como filho. Ela era a cara de Pelé, só não tinha a cor de Pelé. E ele continuava dizendo que desconhecia, que só com o DNA. O DNA foi feito e ela era plenamente filha de Pelé. Deus, contudo, se adianta e deixa escrito nas páginas eternas do seu livro sagrado que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Criador, e que é o Criador dos céus e também da terra, apesar da condição que este mundo se encontra em nossos dias. Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Irmãos, eu gosto desta outro sumário. Está no capítulo 2, versículos de 1 a 3, e diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara. Dois sumários: uma declaração de que é o nosso Pai e o Criador do universo, e na outra, reafirmação e ao mesmo tempo declaração de feito, pronto, de obra santa, dedicação completa desta obra maravilhosa de Deus. No relato da criação, irmãos, nós podemos destacar três verdades extremamente importantes, verdades que ninguém pode esquecer. E a primeira delas é: Deus é o Criador. E é bom que todos saibam disso, porque em cada coisa criada neste mundo está a assinatura de Deus, está o DNA de Deus, e ninguém pode negar este fato. A palavra Deus, ou Elohim no hebraico, é uma palavra plural. E isso significa que os céus e a terra foram feitos por mais que uma pessoa da divindade.
Aliás, nas línguas semíticas, Elohim é o termo usado para descrever o conjunto das divindades que estiveram envolvidos na criação deste mundo. Deus confirma o fato lá no versículo 26, 1:26, quando ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. A segunda verdade importante, irmãos, extremamente importante, que nós temos aqui no capítulo 1, é que Deus não é apenas o Criador dos céus e da terra, mas Deus é também o provedor e mantenedor de todas as coisas. Eu gosto muito quando o salmista, de forma inspirada por Deus, de forma maravilhosa, ele se expressa sobre Deus mantenedor, Deus provedor, nos termos: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Eu gosto disso. Parece que estou vendo Deus colocando cada coisa no seu devido lugar, tudo criado com perfeição, a perfeição que saía das mãos de Deus. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, pergunto: quem é o homem para que te lembres dele? O salmista se sentia pequeno diante da grandiosidade das obras criadas pelo Criador. E Jó, falando sobre o poder mantenedor de Deus, dizia nos termos: ele estende o norte sobre o vazio e pendura a terra sobre o nada. Olha que expressão! Ele estende a terra sobre o vazio, o norte sobre o vazio, e pendura a terra sobre o nada. Sim, queridos irmãos, Deus não é apenas o Criador dos céus e da terra. Ou Deus não criou apenas o céu e a terra. Deus criou também leis para manter todas as coisas no seu devido lugar. Leis como a lei da gravidade, que mantém tudo equidistante e no seu devido lugar. A terceira verdade, irmãos, importante que nós temos nesse capítulo é que Deus transcende a criação. Ou seja, Deus não é parte da criação. Ele é antes de todas as coisas. Nenhuma das pessoas da divindade, nem Cristo, nem o Espírito Santo, nem o Pai, surgiu ali. Não, ele é antes, ele deu origem a todas as coisas. Ele é eterno, Deus é eterno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ao criar este mundo, Deus tinha um objetivo muito definido em mente. E seu objetivo, o profeta Isaías vai ao ponto ao dizer: Deus criou a terra não para ser um caos, não para ser um abismo, mas para ser habitada e habitada por seres santos, seres que viessem se relacionar com Ele, que fosse uma extensão do céu, que fizessem parte da sua família. Daí a razão de termos sido criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. O texto-chave do capítulo 1 é sem dúvida o versículo 2. O versículo 2 é o mais importante, eu diria, de todo o livro de Gênesis. Aqui está o tema central. E nesse texto, no capítulo do versículo 2, nós lemos: e era a terra sem forma e o quê? Vazia. E era a terra sem forma e vazia. Aqui nós vemos Deus lidando com dois elementos extremamente importantes: com a forma e com o vazio. Na língua hebraica, a expressão sem forma e vazia, irmãos, correspondente é tohu et bohu. Mas tohu et bohu é muito mais amplo do que simplesmente sem forma e vazia, como é traduzido nessa língua.
significa sem forma e sem vida, sem forma e desorganizado, sem vida, sem condições de vida. E aqui, irmãos, no texto bíblico, a expressão sem forma e vazia está em paralelo com face do abismo. E diz o texto que esta expressão face do abismo automaticamente ela aponta para um estado em que os elementos estão em convulsão, desorganizados, sem vida, para lá e para cá, tudo embaralhado, não, sem qualquer condição de se definir qualquer coisa. Analisando, irmãos, mais detalhadamente o relato da criação, nós vemos que Deus segue um padrão muito bem definido na obra da criação. Primeiro, Deus trabalha a forma, depois Deus trabalha o vazio. Nos 3 primeiros dias da criação, Deus trabalha a forma, elimina a confusão, organiza os elementos, dissipa as trevas, põe limite nas águas, faz aparecer porção seca, reveste a porção seca de erva e de árvores que produz alimento. E nos 3 dias seguintes da criação, Deus trabalha o vazio sideral, o vazio do mar e da expansão, e Deus trabalha também o vazio da terra. Sim, irmãos, no primeiro dia da criação, Deus trabalha a forma. E Deus diz com muita clareza: haja o quê? Haja o quê? Luz. Ele faz divisão entre trevas e o que mais? Trabalha a forma. No segundo dia da criação, Deus continua trabalhando o quê? A forma. E ele fala: haja expansão, separação de águas debaixo também de quê? Trabalha a forma. No terceiro dia da criação, Deus continua trabalhando a forma. Apareça a porção seca, define os oceanos e a terra e relva sobre a parte da porção seca. Deus trabalha 3 dias, Deus trabalha a forma. A estrutura, o padrão divino é primeiro Deus trabalha a forma e depois Ele vai trabalhar o vazio. Deus então passa a trabalhar o vazio dos mares, coloca peixes. Trabalhar também o vazio da expansão, eu já coloquei numa ordem um pouco adiantada, e ali coloca as aves também. Isso é no 5º dia. No 4º ele também trabalha o vazio sideral, onde coloca o sol, a lua e as estrelas com funções muito bem definidas. E então no 6º dia Deus coloca os grandes, trabalha o vazio da terra, coloca os grandes animais e também o homem, o rei da criação. Primeiro Deus trabalha o que, irmãos? Esse lado aqui. Primeiro Deus trabalha o que? A forma. E depois Deus trabalha o que? O vazio. Sempre essa estrutura deu certo. Primeiro trabalha a forma e depois Ele vai trabalhar o vazio. Interessante que esse mesmo padrão estrutural Deus seguiu quando foi fazer o homem. A Bíblia diz que tomou o homem do pó da terra, ele trabalhou a forma, esculpiu uma imagem, trabalhou a forma, e depois soprou nas suas narinas o que? Olho da vida, trabalhou o vazio. Deus trabalha primeiro a forma e depois o que? O vazio. Interessante que quando Jesus veio a este mundo, ele seguiu o mesmo padrão. Ele trabalhou primeiro a forma e depois o vazio.
Jesus passou mais tempo no seu ministério curando os enfermos, dando vista ao céu, fazendo paralíticos andarem e enchendo corações com a mensagem do céu, com a paz do céu, com a esperança gloriosa, com uma nova forma de salvação também. Um dia Jesus veio a Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, perto de uma das portas de entrada da cidade, havia um tanque chamado Tanque de Betesda. E naquele tanque, como se fosse uma piscina, havia uma grande quantidade de doentes. Havia coxos, paralíticos, cegos, todo tipo de enfermos, todos eles ali aglomerados, alimentados por um sonho imaginário, de que de quando em quando um anjo descia, sacudia as águas daquele poço, daquele tanque, e quem caísse primeiro ficava curado. E Jesus então, ao chegar por ali, viu aquela grande quantidade de pessoas dependentes de um milagre profético, e viu um paralítico que estava ali, paralítico há 38 anos. E seu coração se moveu, as entranhas se moveram, e eles sentiram piedade daquele homem, 38 anos paralítico. E Jesus chegou para ele e não perguntou se ele cria nele, se sabia quem ele era. Ele apenas chegou: você quer ficação? Você quer ficação? Olha, como não quero, eu estou aqui, estou paralítico há 38 anos, só não tenho que me lance lá dentro da água. 38 anos, Senhor. E ele falou: você quer ficação? Então toma o teu leito e o quê? E anda. E ele imediatamente começou a andar. Deus trabalha fora. Posteriormente se encontrou com ele, e ele trabalhou o quê? O vazio daquele homem, colocando fé, identificando-se como o Salvador do mundo. Deus trabalha sempre assim. E eu quero dizer uma coisa para vocês nesta manhã: Deus continua usando a mesma estrutura, o mesmo padrão, porque Deus é eterno. Primeiro trabalha a forma e depois o vazio. Eu dirigi uma série de conferências numa auditório, e ali tinha 500, 600 pessoas, e às vezes até mais do que isso. O auditório não era tão grande assim. E o local onde eu coloquei o auditório era apenas um povoado, não tinha mais do que 3.000 pessoas. E as pessoas responderam muito o convite. E dentre aqueles que haviam respondido estava um jovem que trabalhava na construção da estrada, servindo a uma construtora que trabalhava naquele trecho ali. E vocês sabem que o bêbado atrapalha um pouco numa série de conferências. Não é que ele não é bem-vindo, mas que às vezes ele fala juntamente com o pregador ou com o orador, e que às vezes numa hora assim chama muita atenção, que depende de muita atenção, ele solta uma palavra maldita e distrai a atenção de todo mundo. Mas aquele era diferente. Ele não se sentava na frente nem no meio, ele ficava sempre atrás e de pé. E ele assistia sempre bêbado às palestras, mas não faltava. Quando nós oferecemos Bíblias e estudos da Palavra de Deus, ele pediu a Bíblia e pediu alguém para estudar com ele. Como ele não tinha casa, ele deu como referência o acampamento da companhia. E eu providenciei alguém que tinha carro para dar estudo para ele. E a pessoa foi lá dar estudos, uma vez, duas, ele vinha ao auditório uma vez, outra vez, e mais outra vez. E um certo dia, na reunião com as pessoas encarregadas de dar estudo,
Aquele obreiro chegou para mim e disse: eu não vou mais dar estudo para o Enil. E eu perguntei: por que você não vai? Ele falou: porque não adianta, pastor. Dar estudo para um bêbado e nada é a mesma coisa. O Enildo só vive bêbado. Eu não sei como é que ele pode trabalhar, porque ele trabalha bêbado, ele vive bêbado, ele vem para o auditório bêbado. Para que dar estudo para ele? E eu fiquei pensando, talvez ele tenha razão. Mas eu disse: mas tenha paciência com ele um pouco mais. Se ele não rejeitou o estudo, continue dando um pouco mais de estudo. E foi continuar o processo de dar estudos. Passado algum tempo, o Enildo não veio mais ao auditório. E eu fiquei preocupado, mas ele não apareceu e não deixou rastro. Não mexe. E perdemos o contato com o Enildo completamente. O flat. Em um determinado dia, nós já estávamos numa igreja unida, com novos membros, igreja, quase 200 pessoas ali presentes, como resultado dessa conferência. E eu estava pregando para os novos membros e percebi que uma pessoa bonita, sentada mais nesse lado esquerdo, estava de paletó azul marinho, ele corado, mas muito bonito mesmo. E aquilo chamou a atenção aquela pessoa, e eu não sei que eu pregava e de vez em quando meu olho caía. Não era nenhuma mulher, era um homem, mas de uma cor, da pele lisa, diferente. Eu queria saber quem era aquela pessoa. E eu pregava e depois eu acho que até encurtei um pouco algumas coisas do sermão para chegar no momento. Estar na porta saudando e saber quem era aquele cidadão que estava lá. Quando terminou o sermão, eu fui para a porta e ali fiquei esperando para saber quem era aquela pessoa que ali estava. E ele chegou e disse: pastor, o senhor se lembra de mim? E eu falei: olha, confesso que não, mas você pode me refrescar a mente, porque eu estou muito curioso. E ele falou: pastor, eu sou Enildo. Amém, glória a Deus. Aí eu falei: como eu poderia me esquecer de você, Enildo? E ele me disse: pastor, quando eu saí daqui, eu fui para São Paulo, capital, transferido para lá, e comecei a assistir numa igreja pequena, e continuei os estudos bíblicos, e lá eu me batizei. E sabe, eu sou diretor do clube de lá. Amém. E eu falei: amém. E eu vim aqui depois de trocar muitos estudos com a minha família, que ainda está aqui, mas eu não quero levá-la enquanto o senhor não batizar a minha esposa e o meu filho. Eu batizei. Amém? Amém. Batizei o menino, mas batizei a esposa do filho. Deus trabalha primeiro a forma e depois o que? Enche o vazio. Era uma nova. Deus quer trabalhar sua forma, meu irmão e irmã. Deus quer encher o seu vazio, meu irmão e minha irmã. Eu não sei como você veio hoje, acaba de ver nesta manhã. Não sei como está a sua alma lá dentro. Não sei como está o seu exterior. Eu sei que sua forma precisa de ser trabalhada por Deus. Porque, como eu dizia na classe hoje, se comparar com Adão tinha 4 metros, eu tenho 1,81 m, e olha lá, 1,72 m de melhor, e olha lá, queria ter 81, nem isso tem. Preciso ser trabalhado a minha forma. Deus já trabalhou muita coisa na minha forma, na minha saúde, na minha maneira de viver. Deus já encheu muito o meu interior. Mas cada dia eu quero que Ele me encha mais da sua paz. Deus quer trabalhar a sua forma.
quer trabalhar também o seu vazio. Se você está doente, Ele é a solução. Ele tem a solução para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa a mais para você nesta manhã. Quando Jesus voltar, Ele vai trabalhar da mesma forma. Primeiro a forma e depois o vazio. Ele vai ressuscitar todos aqueles que dormiram no pó. E vai restaurar estas pessoas. Não vai ressuscitar com cabelinho branco, nem com lepra, não vai nem com doenças, nem com... Essa semana eu vi uma reportagem e eu tentei até localizar para trazer para vocês, mas eu vou contar o que eu vi. Alguns jogadores de futebol foram visitar uma creche e distribuíram ovos de Páscoa. Era uma creche de pessoas com necessidades especiais. E muitos não tinham pé nem mão, não é? E todos eles com tremendas crianças, com tremendas dificuldades. E me cortou o coração ao ver uma criança correndo sem pés, o toquinho que tinha, não tinha braços também. E o jogador se apiedando dele, colocando um ovinho de Páscoa aqui, ele segurando, e o jogador colocou mais outro. Você pode segurar também, segurava. Deus vai trabalhar esta forma. Amém? Vai trabalhar esta forma. Quando Jesus voltar, permitir que Deus trabalhe a sua vida agora, Ele vai nascer de novo, perfeito, para a honra e glória de Deus. Jesus vai tirar do pó aqueles que não viram. E diz a Bíblia que os vivos, no abrir e fechar de olhos, serão transformados. E Ele vai nos levar juntamente com um grande cortejo celestial. E amanhã eu vou falar nessa direção. É domingo, falando sobre a ressurreição. Vou falar sobre um tema maravilhoso dentro disso, de muita esperança. E então Ele vai nos levar para uma festa lá no céu, onde vai encher nosso coração, nosso vazio de alegria e de conhecimento do amor de Deus pelo século dos séculos. Amém. Deus trabalha primeiro a nossa forma, depois o nosso vazio. Outra expressão final deste versículo é que o Espírito de Deus pairava sobre o quê? A superfície das águas. Essa expressão para mim é maravilhosa. Isso diz que é o Espírito Santo que operava a vontade de Cristo de Deus. O Espírito Santo, Cristo tornava clara a vontade do Pai, e o Espírito Santo executava a vontade do Pai. Pairava sobre a superfície das águas, tudo desorganizado, tudo em trevas, os elementos sem vida, e o Espírito Santo organizando todas as coisas, alinhando todas as coisas, pairando sobre a superfície das trevas. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Quantos querem ouvir? O Espírito Santo está pairando nesta manhã. Amém. Ele quer organizar a vida de vocês. Ele quer organizar aquilo que está torto. Ele quer regenerar a sua vida. Da mesma forma como Ele fez na criação do mundo, tornando o mundo tão belo, tão maravilhoso. Ele quer fazer de você também uma pessoa maravilhosa, um servo do Senhor nosso Deus. Amém. No batismo de Cristo, o Espírito Santo veio em forma de uma pomba, só que não ficou pairando sobre Jesus. Ele fez o quê? Pousou sobre Jesus. E ali ele estava capacitado para realizar a sua missão. Eu não gostaria que o Espírito Santo apenas estivesse planando sobre nós nesta manhã. Eu quero que o Espírito Santo pouse sobre mim. Você também quer? Levante a mão. Ó Senhor, nosso Deus,
Que o teu Espírito repouse sobre os teus filhos nesta manhã.